sacerdote, a 7ª vez a buzina, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. E o versículo 20: gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, é um tema que nós conhecemos, nós cristãos conhecemos, aqueles que fazem os estudos conhecem esta palavra de Josué. Josué, irmão, ele foi um servo de Moisés, um servo obediente, irmão. O primeiro passo que nós temos que dar é a obediência. O primeiro passo, irmão, para a conquista é a obediência. Lembrando nós, irmãos, do povo quando saiu do Egito. Aquele povo, quando saiu do Egito, saiu debaixo de uma promessa. O povo saiu debaixo de uma promessa, de uma terra que manava leite e mel. Mas saiu debaixo de uma promessa, mas também, irmão, existia algo condicional para que essa promessa viesse a acontecer na vida do povo. A obediência. A obediência, irmão, ela é fundamental na vida do cristão. Não só na vida do cristão, mas na vida também do povo que está no mundo, que vai passar a conhecer a Deus. Então o povo que saiu do Egito, o povo saiu debaixo de uma promessa, de uma terra que manava leite e mel. Mas também debaixo de obediência, tinha que obedecer a Deus para ver os resultados, para que essas promessas se cumprissem na vida do povo. O povo tinha que obedecer a Deus. Aí, irmão, é interessante que este povo que saiu do Egito, eles não tiveram a oportunidade de chegar até a terra prometida. Por quê? Por causa da desobediência. Este povo, irmão, a metade que foi os pais, eles morreram no deserto. Eles morreram e ficaram no deserto. Obediência, irmão, é fundamental na nossa vida. Louvado seja Deus. Quando eu aceitei Jesus, nós vamos rápido nesse texto, porque, irmão, é um texto longo. Eu estudei o texto, mas é um texto longo. Deu uma olhada do capítulo 1 ao 6, mas é longo o texto. Mas Deus vai falar da maneira que Ele quer, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que Deus tem para nós nesta noite. Irmão, quando eu aceitei Jesus, eu ergui as minhas mãos para ser salvo, porque eu sabia, pastora, de onde Deus me tirou. Eu falei: Senhor, eu vou aceitar o Senhor para mim ser salvo. Se for da vontade do Senhor que eu prego a tua mensagem, que o Senhor use a minha vida conforme a tua vontade. Mas eu aceitei Jesus para me ser salvo. Por que eu falo isso, irmão? Nós temos que visar a nossa salvação. Nós temos que aceitar Jesus para nós ir para o céu, porque é uma promessa. É uma promessa. Vocês só imaginam o que está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, o que o nosso irmão Marcos diz: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao seu coração, é o que está preparado para mim e para você. O que está no céu preparado para nós nunca viu, irmão. Nós já vimos mansão, vimos casa bonita, carros, todo dia sai um carro importado, bonito. Isso é os nossos olhos que viu. Agora Deus está falando, é o que nós não vimos. Se nós achamos tudo isso bonito que nós vemos, irmão, imagina o que Deus tem preparado para mim e para você. Então eu aceitei Jesus para mim morar no céu. Aleluia! Irmão, aí nós eu olhando e vendo o texto, que aquele povo ficou no deserto. Eles não teve a oportunidade por causa da desobediência. Agora Deus morre Moisés, Deus chama Josué e diz para Josué, aqui do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, eu vejo Deus tendo um particular com Josué. Deus agora vai conversar com Josué. Deus ele vai ter um particular com o pastor Josué. Deus vai passar para Josué uma responsabilidade, irmão. Deus ele não faz uma proposta.
Mas Deus, ele dá uma ordem. Deus, ele não faz uma proposta para mim e para você, mas Deus dá uma ordem para o pastor e os sacerdotes. Agora Deus chama Josué, irmão, e diz: o meu servo Moisés morreu, levanta-te. Deus vem falando para ele no versículo 2: levanta-te, pois agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos. Deus falou o quê? Eu dou, ou seja, ele já deu. Nós vivemos a nossa fé, fé presente, não é futuro. Deus já deu. Nós estamos começando uma campanha que Deus já derrubou as muralhas. Muralha significa obstáculo, seja enfermidade, seja na área sentimental, seja na área espiritual, seja na área financeira. Existe um obstáculo, mas Deus está falando: eu dou. Deus, ele já fez. Quando nós entramos na presença de Deus, nós já entramos crendo que Deus já operou, que o seu filho já saiu das drogas, que a sua filha, irmão, ela já está liberta. Nós já entramos já crendo, irmão, que a porta de emprego já abriu, que a enfermidade já bateu em retirada. Nós já entramos na presença de Deus crendo. E quando, irmão, a gente está pregando a palavra de Deus, você está ouvindo a palavra de Deus, Deus está libertando. Muralha já caiu, irmão, não vai cair, já caiu. A doença não vai sarar, ela já sarou. Aí, irmão, a gente, olhando esta mensagem, Deus deu uma ordem. Deus não fez uma proposta, Deus deu uma ordem para Josué: aleluia, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O interessante é que Deus entra no particular com o pastor Josué. Agora quem vai conduzir o povo é o pastor Josué. Moisés morreu. Moisés, irmão, ele morreu. E agora Deus, ele entra no particular com Josué. Por quê, irmão? Josué naquele momento estava triste. Ele viveu com Moisés a vida toda. Poderia estar em depressão, poderia estar oprimido, eu não sei, mas Deus conhece o meu coração e o seu. Quando nós entramos, irmão, num estado de tremenda tristeza, Deus, irmão, Deus, ele vem até o nosso encontro, ele, irmão, conforta, ele tira. Nós vemos que Deus agora entra num particular com Josué. Quando Deus ele entra num particular comigo e com você, ele resolve o meu problema e o seu. Mas nós estamos falando aqui do pastor. Do pastor, irmão. Deus ele entra num particular com o pastor. Olha a responsabilidade do pastor. Olha a responsabilidade do sacerdote de conduzir um povo a uma terra que Deus não vai dar. Já deu. Deus já deu. Mas Deus, irmão, ele está nesse particular com Josué. E ele vem dizendo para Josué, irmão, aqui nos versículos abaixo, ele vem dizendo: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhes daria. Então Deus, irmão, ele já deu. Agora ele vem dando uma injeção de ânimo para levantar Josué, porque Josué precisava de ânimo. Josué, para guiar o povo, irmão, não é fácil. Ele ia enfrentar guerra, ele ia enfrentar batalha. Deus falou assim: agora eu preciso ter um particular com ele, encher ele da minha presença. Aí Deus, até o versículo 9, enche Josué da presença dele. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não te pasme, porque eu, o Senhor teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Aí até o versículo 9, para nós andar mais rápido nessa mensagem. Até o versículo 9, irmão, Deus ele tem um particular com o pastor Josué, dando ânimo nele, para que ele passasse aquela força que Deus passou para ele, para o povo, e ter autoridade. Agora no versículo 10, irmão, Josué, ele já chama os príncipes do povo. O príncipe, irmão, é cada um tirado de cada tribo. Cada príncipe, irmão, ele vai mandar cada tribo, são 12 tribos. Então Josué chama os príncipes e manda os príncipes, irmão, no versículo 10, passar no meio do povo e preparar o povo que depois de 3 dias o povo iria passar o Jordão. Mas antes, irmão, aqui do capítulo 1, do versículo 10 em diante, nós vamos ver um fato.
esta mensagem, nós vamos até o versículo 6 rápido. E você vai entender. Aí Josué, melhor dizendo, ele fala com os Rubanitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Por quê, irmão? Essa meia tribo de Manassés, em Números capítulo 32, eles, antes de atravessar o Jordão, eles pediram a Moisés que ficasse do lado deles. Para Moisés, nós não vamos passar o Jordão, deixa nós ficar aqui com essa terra, com a nossa família. E lá no capítulo 32 de Número, a Bíblia diz que eles já tinham muito gado, eles já tinham muita riqueza. O povo de Deus era um povo rico, que saiu do Egito com muita riqueza do Egito. Deus tinha dito que eles iriam sair com toda a riqueza do Egito. E eles, irmão, queriam ficar do outro lado, no capítulo 32 de Número. E Moisés disse para eles assim: ó, vocês podem até ficar aqui com suas famílias, mas vocês vão ajudar os seus irmãos a conquistar o que eles têm para conquistar. Vocês vão, deixam as suas famílias aqui. Depois que vocês ajudar seus irmãos a conquistar a terra prometida, vocês voltam. Aí eu vi, irmão, algo interessante dentro desse texto. Algo interessante. Eu vi a igreja, a união da igreja. Eles já tinham recebido a bênção deles. Eles receberam a possessão, já tinham recebido a herança deles antes de atravessar o Jordão. Os Rubanitas, da tribo de Ruben, e os Gaditas da tribo de Gad, e a meia tribo de Manassés, eles já tinham recebido a riqueza deles, a possessão, a terra deles. Aí, irmão, Josué agora vai falar com eles. Por quê, irmão? Moisés falou para eles que eles iriam na frente. Eles tinham que passar na frente. Eles iam ser os primeiros guerreiros a estar na frente, porque eles foram o primeiro a receber a bênção deles. O que eu quero dizer dentro desse texto, irmão? Quantos irmãos, às vezes, quantos crentes, às vezes, recebem a sua bênção, mas ele não pensa no próximo. Ele não pensa que tem mais gente para ser abençoada. É texto, irmão, está dentro do texto. Ali no capítulo 1, do versículo 10 em diante, Josué lembrou, falou: opa, vou lembrar eles, que eles vão com nós, mas eles vão ter que passar primeiro, eles vão ser os primeiros soldados da batalha. Enquanto as pessoas são abençoadas, mas elas esquecem que tem que ser outras pessoas também têm que ser abençoadas. Através da vida deles que foi abençoado, eles têm que abençoar outras pessoas. Outras pessoas precisam de ser abençoadas. Aí eu estava vendo esse texto, eu olhei para a igreja. Quantas pessoas hoje, nos dias de hoje, recebem bênção, irmão? Se nós olhar na vida atual, quantas igrejas bem ricas, quanta riqueza Deus deu para muitas igrejas que elas podiam estar ajudando, porque é o reino de Deus, Deus é um só. Eles podiam ter uma visão espiritual, uma visão de águia, e ajudar outras igrejas, ajudar outras pessoas, porque nós vamos morar no céu, irmão. É um céu só para todo mundo. Não existe igreja grande, fulano bebe. Não, irmão. Mas se Deus deu riqueza para a igreja, se Deus deu condição, agora é a vez deles abençoar outras pessoas. Aleluia. Aí, irmão, quando eu olho a tribo dos Rubanitas, os Gaditas e a minha tribo de Manassés, irmão, Josué catou eles, falou: vocês vão por nós e vai guerrear conosco. Depois vocês voltam para suas terras. Depois vocês voltam para suas heranças. Vocês já ganharam. Agora vocês vão ajudar o teu povo, vai ajudar os seus irmãos a conquistar, a receber também a herança, a receber também a possessão. Então nós, como igreja, irmão, quando nós recebemos uma bênção de Deus, nós temos que ajudar outras pessoas. Nós temos que estender as nossas mãos. Se você olhar o texto, está dentro do texto. Se a gente pegar texto por texto da Bíblia, irmão, tirar exegese, extrair do texto, nós vamos passar no lugar, vamos fazer uma vigília, mas nós vamos rápido dentro desse texto, para você entender. Eu estou explicando rápido para você entender. Um crente, quando ele recebe uma bênção de Deus, e nessa noite você não sai daqui sem sua bênção. Nessa noite, irmão, a muralha da sua vida, ela vai cair mediante a palavra, não mediante a minha vida, não, é mediante a palavra de Deus. Eles receberam a bênção deles, irmão. Receberam a herança, a possessão deles. Estamos falando de um algo literal, não espiritual. Porque o espiritual é o céu, mas o literal é o que nós estamos vendo. E Deus tem isso para nós também. Deus tem isso para a nossa vida. E nesta noite você não sai sem a muralha da sua vida cair. Se aquilo que você tem pedido para Deus, irmão. Eu creio. Eu creio. Josué, Deus. Ele conversa com os Rubanitas, conversa com os Gaditas e fala para eles: vocês vão na frente. Isso é só o capítulo 1, irmão. Nós precisamos de ver quantas coisas tem dentro da Bíblia para nós tomar posse. Aí, irmão, eles aceitam, eles falam para Josué: o Deus que foi com Moisés
tem que ser com você. Olha a responsabilidade do pastor. A presença de Deus tem que estar na vida dele. A unção tem que estar na vida dele. Aí os Rubanitas e os Gaditas e a tribo de Manassés falou para Josué: do mesmo jeito que Deus foi com Moisés, tem que ser com você. E aquele que desobedecer a sua palavra, ele vai morrer. Olha, irmão, a autoridade que estava sobre o pastor, sobre a vida do homem de Deus. Como as pessoas confiavam, tem que confiar. Da mesma forma que as pessoas confiavam em Moisés, agora as pessoas queriam confiar em Josué. Vocês não estão aqui, irmão. Ah, não, estou ali por causa de Deus. Não, vocês, cara, tem aqui porque você tem confiança no pastor. Ele que está conduzindo a vida de vocês para o céu. Ele, irmão, é que Deus enche a vida dele para distribuir as bênçãos, irmão. É que está na dispensa de Deus a vida de vocês. E Deus usa a vida dele. Irmão, aí nós vamos ver agora, falando sobre os Rubanitas, sobre os Gaditas, que é a tribo de Ruben, a tribo de Gad e a minha tribo de Manassés. Eu falei aqui que chegou já no versículo 17, que eles dizem: tão somente que o Senhor, teu Deus, seja contigo, como foi com Moisés. Ó, tá vendo? Que a presença de Deus tem que estar na nossa vida. Quem falou isso foi o povo. Deus tem que estar na sua vida. É bíblico, irmão. Com base bíblica. Agora no versículo 2, para nós correr. Josué, irmão, já estava cheio de autoridade. Deus teve um particular com ele, tirou a depressão dele, porque Moisés morreu, tirou aquela crise de choradeira dele, falou: rapaz, levanta, vai-te de pé, tu e todo este povo, eu já dei uma terra para vocês. Então Moisés agora, Josué agora, irmão, ele toma atitude. No capítulo 2, irmão, ele já tomou atitude, irmão. Ele já mandou os espias. 2 espias ele manda para ir olhar o inimigo. Quem era o inimigo? Que arma os inimigos têm? Como era a cidade dos inimigos? Irmão, isso é normal nos tempos antigos de guerra. Sempre eles mandavam alguém. Isso começou com Deus, irmão. Tudo que tem na Bíblia, irmão, é Deus falando. Tudo que tem na Bíblia foi Deus que colocou. Porque Deus fez isso lá em Números, capítulo 13. O que Deus disse para Moisés? Moisés, envia homens à terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Né? Números, capítulo 13. Envia homens à terra de Canaã. Eu fiquei olhando ali em Números, capítulo 13, e vi a ansiedade de Deus. A vontade de Deus de presentear um filho. Irmão, aí Deus ele poderia deixar primeiro os caras lá, os camaradas, irmão, obedecer e já. Não, Deus ele quis mostrar antes, lá em Números. Deus falou mostrando para Moisés: envia homens à terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo 12 homens, para que possa espiar a terra de Canaã. Aí Deus manda 12 homens. Desses 12 homens, irmão, só 2 viu que a terra era boa. Glória a Deus. Só 2 acreditou naquilo que Deus tinha falado. Os 10 não acreditou. 10 vieram murmurando. 10 colocou medo no coração do povo. Aí, irmão, eu lembrei, quando eu estou lendo esse texto, quando Josué fala de 2 espias, fala: poxa, só sobrou Josué e Caleb, só 2. Quando Deus mandou 10, só ficou Josué e Caleb. Agora Josué lembra que não adianta muita gente. Aí eu lembrei da igreja, irmão. Porque a gente olha para dentro da Bíblia, a gente vê o Israel espiritual, que somos nós, a igreja. E olha dentro do texto de Josué e também vê Jesus Cristo. Desde do começo de Gênesis. Então, irmão, quando eu olhei esses 2 espias, irmão, eu lembrei de um ciclo de oração dentro da igreja. Eu estava em casa quando, irmão, a primeira irmã que foi lá e deixou a mensagem, aí ela falou: conta o testemunho do que Deus já fez na vida de vocês e vai fazer nessa noite. Vocês vão ter que contar o testemunho que Deus colocou no meu coração. Eu fiquei o dia todo estudando a Bíblia e eu vi no louvor, irmão. Só assim, eu fico preocupado. É o dia todo. Não sei quantas vezes eu leio o texto. Aí, irmão, a primeira irmã que foi trazer a mensagem, eu falei: nossa, é a mesma coisa que ela falou. Tudo que ela falou no culto, não é pastorinha de pregador uma vez, o pregador falou: mas é verdade. Tudo que eu li em casa, a irmã foi e deixou ali. Ela falou: conta testemunho daquilo que Deus vai fazer na sua vida hoje. Aleluia! Vai orar a Deus, conta o testemunho, porque é para o nome de Deus ser glorificado. E para Satanás cair por terra, ser envergonhado, e saber que realmente Deus ele faz e ele opera na vida da glória a Deus. Então, irmão, Josué envia 2 espias. Aí quando foi ouvir 2 espias, irmão, falando de 2 espias, eu lembrei dos 2 que sobrou, só Josué e Caleb.
Josué, eu lembrei, irmão, não adianta muita gente, por isso que o ciclo de oração, pastor, às vezes é poucas pessoas orando, orar é difícil, ninguém quer, irmão, porque quando as pessoas estão orando, elas estão no mundo espiritual, está preparando a igreja, esse culto de hoje, está preparando a igreja, o congresso de irmão, está preparando a igreja, o congresso de jovens, o ciclo de oração, ele está orando, ele está preparando a igreja, para ter uma festividade. Olha o ciclo de oração que prepara a igreja. Ciclo de oração, irmão, chama coluna de igreja. E esses dois espias, irmão, eu vi a igreja, irmão, as irmãs do ciclo de oração no mundo espiritual, já batalhando para tudo dar certo dentro da igreja. É forte. Eu vi esses dois espias com pouca gente orando. E Josué falou, não adianta muita gente. Não adianta, às vezes não é muita gente, não é quantidade, é qualidade. Esses dois espias no mundo espiritual, foi ver como era Jericó, como eram os inimigos. A pessoa que está orando, ele está no mundo espiritual, preparando a igreja para uma festividade como essa, um dia como esse. Irmão, dois espias representam o ciclo de oração de uma igreja. Quando eu vi, Josué falou, vamos dar dois espias. Só montando dois espias, irmão. Não é para qualquer um. Aleluia. Aí, nesse texto, Glória a Deus, aleluia. Irmão, eu vi essas coisas, Deus me mostrou isso nos dois espias. Obrigada, Senhor. Nós lembramos de Números, quando Deus mandou Moisés Fala mesmo, Jesus. enviar espias à terra de Canaã. E de 12 espias só sobrou 2. Aí Josué e Caleb. Então Josué lembrou disso, falou, só vou mandar 2, não vou mandar muita gente não, que vai atrapalhar. Vai fazer uma bagunça, vai esmorecer o coração do povo, não vai sair nada. Vou mandar só 2. Eu lembrei de ciclo de oração. Irmão, às vezes não é muita gente. Às vezes é pouco. Orar não é fácil. Não é fácil. Tanto que quando foi os 12, irmão, era uma confusão danada. Eles não fizeram nada, não trouxeram boa notícia, não trouxeram nada, não conseguiram ver nada, só viram o problema. Mas Josué e Caleb viu as bênçãos de Deus. Já tinha dado. Louvado seja Deus, irmão, nós vamos correr dentro do texto, porque eu preparei o texto, irmão, em cada versículo eu vi uma coisa. No capítulo 3, irmão, no capítulo 3, fala a passagem do Jordão, mas antes, no capítulo 3, no versículo 5, e disse Josué também ao povo, santificai, porque amanhã farás o Senhor maravilha no meio de vós. Irmão, para acontecer alguma coisa na minha vida e na sua vida, irmão, nós temos que nos santificar. Nós temos que, quando fala vai acontecer maravilha no meio de vós, eu fiquei observando o texto, não é uma coisa que o homem vai fazer. O homem faz um prédio, às vezes ele cai, o homem constrói uma casa, mas é Deus que vai fazer. Quando manda se santificar, porque nós vamos estar na presença do Criador, daquele que criou a minha vida, daquele que criou a sua vida, daquele que cuida da minha casa, daquele que cuida da sua casa, irmão. Nós temos que nos santificar para estar na presença de Deus. Aí Josué ele fala para o povo, santificai-vos, que amanhã Deus vai fazer maravilha no meio de vós. Eu creio, irmão, que esse primeiro dia desta campanha está acontecendo coisas sobrenaturais. Nós só vamos contar o testemunho depois. Nós só vamos contar testemunho depois. Deus vai fazer maravilha, irmão, dentro desta igreja, dentro desta casa. Tem pessoas aqui que se santificam, tem pessoas que jejuam, tem pessoas que oram. Irmão, não é em vão, irmão. Quando a gente se santifica, maravilha da parte de Deus acontece. Acontece. E quando Deus disse isso, irmão, aí a Bíblia diz que era tempo de saco, de cegas, tempo de colheita. O Jordão, irmão, estava transbordando água sobre o Jordão. Então Deus já preparou isso para que o povo vesse que o homem não faz, ele faz, irmão. É só coisa que Deus faz. Só Deus que abre o mar vermelho. É só Deus que consegue abrir o Jordão transbordando. O homem não faz isso. Então quando vai acontecer algo de Deus em nosso meio, nós temos que nos santificar, irmão. E aqui não é diferente. Eu estava em casa e quando a primeira irmã trouxe, eu falei, nossa, tudo que ela está falando, Deus falou comigo em casa. Tudo que Deus confirma, irmão.
Deus confirma, eu sou daquele crente de ter fé, de acreditar num profeta. Aí, irmão, o povo passa o Jordão. Nós vamos para o capítulo 4. No capítulo 4, irmão, ele fala das 12 pedras tiradas do Jordão. Aí eu estava vendo essas 12 pedras tiradas do Jordão. Quando os pés dos sacerdotes estavam no meio do Jordão, Deus falou para Josué, sempre 12, né? Pega 12 homens de cada tribo e tira do Jordão as pedras, para que essas pedras elas sirvam de testemunho. Aleluia. Aí, irmão, do meio do Jordão foi tirada essas 12 pedras. Essas 12 pedras iam ficar como um monumento, para quando os filhos deles falassem: pai, mãe, por que essas pedras? Essas pedras, filho, elas testemunham de que Deus, ele abriu o Jordão e também tinha abrido o Mar Vermelho, mas Deus abriu o Jordão para nós passar e conquistar esta terra que hoje você está vivendo bem, essa terra que hoje você come leite e mel, essa terra que você hoje está desfrutando dela, filho. É um testemunho. Aí, irmão, Deus, ele falou para Josué, e Josué obedecendo. É tudo obediência. Para as coisas irem acontecendo na minha vida e na sua vida, irmão, tem que haver obediência. Você vai obedecendo, as coisas vão acontecendo naturalmente. Naturalmente. Aí, irmão, tirou as pedras representando o testemunho. Mas a Bíblia diz que Josué, depois ele foi lá e catou e tirou mais 12 pedras. As 12 pedras representam as 12 tribos de Israel. As 12 pedras, elas representam, irmão, o povo de Israel. Mas as 12 pedrinhas que Josué pegou já representa nós aqui hoje. Josué já estava visando o futuro. Eles tiraram as 12 pedras para os filhos do povo de Israel. Mas aí Josué depois foi lá e catou mais 12 pedras, diz a Bíblia. Aí eu olhei e falei: mas para que essas 12 pedras somos nós? 12 pedras, então nós também somos filhos, irmão. Nós somos filhos. Aleluia. Das 12 tribos. Então, irmão, nós somos hoje, nós somos as 12 pedras. Olha bem, irmão, que interessante. Nós somos testemunho. A igreja, ela é, irmão, a igreja espiritual do mundo. O mundo tem que olhar para nós e ver essas 12 pedras que somos nós, irmão, como luz, como testemunho. Aleluia! O mundo tem que olhar para a igreja e ver a igreja como essas 12 pedras que Josué pegou, como testemunho do que Deus faz, do que Deus vai fazer. Nós somos testemunho, irmão, do que Deus fez no passado. Nós cristãos, as pessoas que estão lá fora, têm que acreditar que Deus abriu o Mar Vermelho, que Deus abriu o Jordão, que Deus fez cair maná do céu, que Deus fez cair cordoniza do céu. O mundo tem que olhar para nós e enxergar isso na igreja. O povo tem que olhar para a igreja e ver isso, irmão. Ver que nós somos as 12 pedras. E o povo vai ver o que Deus fez, vai olhar para nós e lembrar dos milagres e dos sinais que Deus fez. Irmão, é interessante. Aí aqui fala no versículo 24, capítulo 4, para que todos os povos, as nações da terra conheçam a mão do Senhor ou de Deus, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Olha bem, irmão, olha bem como é que eu e você tem que dar testemunho. Se nós damos testemunho, irmão, implacável, o povo lá fora eles vão vir, porque eles vão ter o mesmo temor. Eles vão passar a ter temor. Eles vão falar: esses crentes, eles passam por luta, mas olha o testemunho desses crentes, olha o caminhar, olha o falar desses crentes. Eles vão começar a lembrar do Deus da Bíblia, do Deus que abriu o Jordão, do Deus que abriu o Mar Vermelho. Aí aqui fala, irmão, no versículo 24, para que todos os povos ou nações conheçam a mão de Deus. Eles só vão conhecer a mão de Deus, o que Deus fez, através da minha vida e da sua vida. Aleluia, Jesus. Através da minha vida e da sua vida, que eles vão conhecer quem é Deus. Se nós não darmos um testemunho lá fora, eles não vão conhecer quem é Deus. Eles vão falar: que Deus é esse? Olha o jeito que está a vida do crente, olha o jeito que está a vida da irmã. Ei, irmão, eles não vai nem querer conhecer Deus. Eles vão saber o que Deus fez, que é o Mar Vermelho que abriu. Eles vão saber que Deus abriu o Jordão. Eles não vão saber que Deus jogou cordão e jogou maná do céu. Eles não vão saber nada disso, porque eles não vão querer saber. Mas se nós temos um bom testemunho, se nós somos essa pedra que Josué pegou, para que o povo olhe essas pedras, que somos nós, irmão, e conheçam a mão de Deus.
Se nós pegar dentro do texto, eu costumo assim, não pregar e olhar um pouco dentro do texto. Eu não ia pregar essa mensagem. Eu falei, já que é queda das muralhas, eu vou pregar a queda de Golias. Aí eu fui dormir à noite, de madrugada, não saiu da minha mente, irmão, o texto de Josué, não saiu da minha mente. Sumiu Golias. Deus falou, não, você vai pregar dentro do texto. Sumiu Golias. Eu falo para você que eu não durmo, irmão. O irmão me convidou para pregar, eu não dormi mais. Aí eu estudei, li, irmão, 1 Samuel do capítulo 16, do 17, até a queda do gigante, irmão. Eu li o dia todo. Depois que eu fui dormir, irmão, sumiu da minha mente. Deus falou, você vai ler Josué. Irmão, é interessante. É porque Deus quer operar dentro desse texto na sua vida. É porque Deus quer operar dentro desse texto na minha vida. Porque a palavra, irmão, é através da palavra que eu recebo alguma coisa da parte de Deus. É quando eu dou crédito para a palavra que Deus opera na minha vida. Aí, irmão, eu estou ouvindo aqui a circuncisão, para nós ir mais rápido, dos filhos de Israel. Quando eu estava olhando a circuncisão dos filhos de Israel, aí, olha que Deus, irmão, Deus ele é interessante. No capítulo 5, ele diz para Moisés: Moisés, pega pedras. Irmão, é interessante. Deus é Deus, né? Deus ele é maravilhoso. Aí Deus falou para Moisés assim: Josué, pega pedras e faz faca. A faca deles, irmão, era pedra. Eles amolavam aqueles homens do mato, cabelão, antigamente. É verdade, eles fazem a faquinha, eles amarram com uma cordinha. Deus falou para Josué: pega a pedra e faz facas, pedra. Fazer faca, pedra. Aí eles fez, irmão, faca. Demorou para fazer. Até a moral deixar ela fininha, para circuncidar este povo. Porque este povo foi o filho daquele povo que não conseguiu entrar na terra prometida. Eles não estavam circuncidados. Eles estavam ainda incircuncisos, diz a Bíblia onde eu li. Eles não estavam circuncidados. A circuncisão, irmão, ela significa aliança com Deus. E essa aliança, é interessante que a aliança, irmão, a gente sente dor. Por que a gente sente dor? Quem sentiu dor por mim e por você para estar aqui hoje? Quem foi? Você todos sabem. Jesus. Aleluia. Aí, irmão, eu meditando no texto, eu falei, rapaz, para fazer aliança com Deus tem que sentir dor. Representa aliança. Aí foi lá em Jesus. Eu falei, a dor que Jesus passou, o que Jesus passou para nós estar aqui hoje, nós temos que dar valor. Nós temos que dar valor, irmão. Nós temos que valorizar o que Jesus passou por mim e por você. Não foi brincadeira, irmão. Ele, como Deus, veio homem. Ele veio homem. Furaram ele, os dois bravos. Irmão, chicotearam, irmão. Pedaço de carne saía vivo. Aí, quando eu falei assim, para ter aliança tem que sentir dor. Jesus, para nos retornar a Deus, a nova aliança que foi quebrada no Éden, Jesus falou, eu tenho que morrer. Jesus teve que sentir dor, irmão. Ele poderia ter morrido antes, mas ele sentiu dor. Furado de lança, carregou coroa de espinho, foi chicoteado, irmão, diz que tinha uns grampos, uns fala osso, outros fala fé. Irmão, que acaba. Então, Jesus, para fazer a aliança, para mim e você ser salvo, ele sentiu dor. Para nós estar aqui hoje cantando, para nós estar aqui hoje se alegrando, através da dor de Cristo. Olha que legal, olha que bonito. Não é triste não, irmão. Nós temos que sorrir, nós temos que nos alegrar, porque Jesus nesta noite, ele está sentado à destra do trono de Deus. Ele está feliz. Ele está feliz por você estar aqui. Ele está feliz por você estar aqui hoje. A Bíblia diz que ele está sentado à destra do trono de Deus. Ele está tão alegre de nós estar aqui hoje. Eu sofri, eu senti dor, mas eles estão lá me adorando. Ele está feliz, irmão, não está triste não. Ele sentiu dor. Aí, irmão, eu estava vendo a circuncisão, a dor que aqueles homens passaram. Aí eu leio o texto, a Bíblia diz que eles estavam em Gigal. Gigal, irmão, significa lugar de descanso. Lugar de descanso. Pensa num povo que andava. Se a gente for ver quilômetro que o povo andava, pensa num povo que andava de a pé. Então Gigal representa um lugar de descanso. A Bíblia diz que depois que esses homens, irmão, foram circuncidados, muitos homens, irmão. Quantas facas, eu não sei quanto eles têm, mas eu sei que eram muitos homens. Cortaram o percurso, a carne. Diz que eles teve que ficar descansando, irmão, para parar, para acalmar a dor. Para ter aliança se sente dor.
A dor que Jesus passou para fazer uma aliança para que eu e você fosse salvos. Para que nós estivesse aqui hoje nos alegrando. Nós temos que nos alegrar, irmão. Nós temos que nos alegrar, porque Deus hoje está abençoando a vida aqui. Deus hoje está entregando bênção na vida de pessoas aqui. Deus hoje está curando, se você crê. Esses dias atrás, irmão, eu passei um ortopedista 1 ano atrás. Aí o ortopedista falou para mim: você está com osteoporose, vem cá. Lá no ano em Santa André, na hora que eu olhei na telinha, eu falei: meu Deus. Ele falou: está vendo esse branco nos seus ossos? É osteoporose. E eu gosto de jogar bola. Eu estava indo lá pro campo do Ferrazol, para bater uma bola aqui, né? Eu falei assim: vou bater uma bola. Olha, meu irmão, como é que é o crente? E aí eu gosto da verdade. Olha bem como é que é o crente. Eu falei: vou jogar a bolinha 2 domingos e 2 domingos eu vou evangelizar. Olha bem. Quem vai fazer a vontade de Deus? Irmão, eu aprontei, me converti. Depois de ver fazer a vontade de Deus, quer jogar bolinha. Aí, irmão, o ortopedista vai e mostra lá meu osso. Eu falei: nossa, todo branco. Ele falou: você vai ir andando e seu osso perigoso quebrar. O que você gosta de fazer? Eu falei: bola. Ele falou: então para. Aí, irmão, eu parei. Tudo branco. Aí depois de 1 ano, irmão, eu fui fazer outro exame. Eu falei: Senhor, meu osso todo branco, não sei. Mas tá bom. Eu falei: vou ficar sem perna. Mas aí eu comecei a lembrar das pessoas que estão acamadas, pessoas pior do que eu. Eu falei: vou ficar sem perna. Fiquei 3 dias sem dormir, preocupado. Eu não estava dormindo. Depois eu comecei a dormir. Falei: minha calma, tem gente pior do que eu. Se eu perder a perna, legal, vai ter pessoas pior do que eu. Tem um homem que está lá perto da minha casa, irmão, que ele está vegetando no hospital, porque eles deixam morrer no hospital, que eu trabalhei no hospital. Aí eles mandaram para casa. Ele está 3 anos assim, ó. Mora lá do lado da minha casa. Vegetando, o médico falou: vai ficar vegetando. Era para ficar no hospital, não deu para casa, está 3 anos. Aí eu lembrei dele, lembrei do monte de pessoas que estão pior do que eu. Falei: vou ficar sem perna, legal. Então, pelo menos não estou consciente, estou legal. Mas aí eu comecei a dormir. Agora eu fui fazer outro exame. O médico falou para mim: fiz os exames, o médico levei para o ortopedista, eu não tenho osteoporose. Eu falei: Deus me curou. Aí a prova foi meus dedos estavam todos doendo, não dói mais. Eu falei: Deus me curou da osteoporose, mas deixou o desgaste aqui. Onde eu tenho que usar prótese, falou: ainda estou sentindo dor. Só aqui, mas os ossos não quebra mais, irmão. Aí Deus me curou. Esses dias Deus me curou, irmão. Então Deus hoje Ele está fazendo maravilha aqui dentro desta casa. Se você crê, glorifica a Deus. Glorifica a Deus. O que Jesus fez por mim e por você não foi em vão, não, irmão. Foi para nos dar saúde, foi para nos dar vida e vida com abundância. Aleluia, Jesus. Quando eu li esse texto do prepúcio, eu falei: senti dor para fazer aliança. Para o povo não esquecer mais, irmão. Deus é bom. Eles não esquecerem a dor que esses homens passou, irmão. Nunca mais eles vão esquecer dessa dor. Essa aliança vai ficar. Nunca mais, irmão. Aí circuncidaram os homens. Irmão, eu estava vendo, né, irmão? Esse texto, e vi esse texto, foi em Jesus, da circuncisão, na dor. Aí é onde chega nesse texto aqui, da teofania, aonde agora Josué, ele vê um homem, Moisés. Interessante, que Deus me levou lá em Moisés, em Êxodo capítulo 3, versículo 1. Que lá Moisés, ele chegou na sarça, a sarça estava pegando fogo. Aí Moisés virou o rosto. Quando Moisés viu aquele sinal, Moisés falou: vou virar para ver o que é. Aí Deus disse para Moisés assim: Moisés, você vai vir, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está é santo. Quando você entra dentro de uma igreja, é um lugar santo, irmão. Deixa tudo lá fora. Não é o sapato, não. Mas deixa tudo lá fora. O rancor, a raiva do amigo, a inimizade. Deixa lá fora, porque dentro da casa de Deus tem a presença de Deus. Sacerdote e Josué. É bênção, irmão, que você recebe bênção. Aí eu lembrei de Moisés. Moisés, ele queria entrar com a sandália vinda do Egito, né? Os pregadores falam: eu vou pregando assim, eu não prego muito, né? Gosto de pregar uma teologia, as coisas. A gente prega algumas coisas que Deus põe. Moisés teve que tirar a sandália para falar com Deus, irmão. Ou seja, quando tira a sandália, Deus colocou no meu coração, Deus falou: Elias, intimidade. Para ter intimidade comigo, você tem que estar limpinho, você tem que estar cheiroso. É intimidade com Deus. Nós temos que deixar as coisas lá fora, porque agora você vai ouvir Deus falar com você. Você pode sair daqui com a sua bênção. Você vai sair, não pode, vai sair com a sua bênção. É intimidade com Deus. Você hoje está tendo uma intimidade com Deus dentro dessa casa. Você está tendo uma intimidade
gente tem intimidade com Deus, a gente não sai de mão banana. Você não sai sem sua bênção. Não, irmão. É intimidade. Deus falou comigo, é intimidade. Aí eu vi aqui Josué no finalzinho do texto, que ele viu este homem. Lá, Moisés viu o mato pegando fogo. Só Deus, irmão, ele faz o que ele quiser. Tem uns que falam que anjo tem asa, eu acho que tem, porque Deus, se ele quiser pulando asa, ele faz. Tem gente que fica discutindo besteira, nós temos que obedecer a Deus para nós ser salvos e receber as bênçãos que Deus tem para o justo. Aleluia. Ei, irmão, para mim eu sou aquele crente que oro e falo, Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor faz o que quiser. Se o Senhor quiser fazer eu sair voando, eu vou sair voando. É Deus que faz, irmão. Deus que criou nós. É Deus que criou nós, irmão. Então ele faz o que ele quiser. Irmão, aí eu estou olhando esse texto. Aí Josué, quando viu este homem, ele assustou. Olha bem, irmão. Como pastor, Deus ele só mostra, independentemente dele ser pastor, ou pastora, ou sacerdote de Deus, eles são homens. Deus está revelando agora. Lá em casa não está, aqui dentro está. Estou falando o que está aqui dentro do texto. Porque Josué agora, ele acha que é os inimigos dele. Olha bem. Ele achou que era inimigo dele. Agora apareceu em Tefania, apareceu em gente. Opa, até agora eu só escutava a voz de Deus, no capítulo não teve intimidade com Deus. Deus, Josué, faz isso, anima-te, tenha bom ânimo. Ele só escutou a voz. Agora ele viu um homem. Irmão, ele viu um homem que falou, ele é nosso inimigo. Vai ter um discernimento espiritual, irmão. Deus ele só mostra que eu sou de carne, que eu, irmão, eu sou falho, eu sou homem. Deus, ele, todo momento, ele coloca o homem no lugar dele, irmão. A todo momento, irmão, porque Deus é Deus. Deus, ele disse em Isaías que ele não divide a glória dele com o homem. Então, irmão, olha bem. Aí o pastor Josué olhou e falou assim, nossa, é nosso inimigo? Não é, irmão, vamos falar que é o próprio Deus ou o próprio Jesus Cristo. A Bíblia não fala. Mas ele fala que é um príncipe de Deus. Príncipe é filho de rei. Então vamos supor que é Jesus, porque Jesus é filho do rei. Aleluia. Aí, irmão, ele olha em forma de teofania, em forma de gente. Ele se assusta, achou que era inimigo. Mas não era. Não era, irmão. Não, Josué, eu sou o príncipe de Deus. Aleluia. Ele falou com ele, mas apareceu. Então, irmão, Deus ele só mostra que nós somos homens e nós somos. Irmão, nem toda hora nós vamos estar vendo alguma coisa. Josué poderia ter um discernimento que era Deus. Deus tinha acabado de falar com ele que era um anjo divino, um alvo divino. Não, irmão, ele se confundiu. Aí teve que falar com ele, não, eu sou o príncipe de Deus, Josué. E vim te trazer resposta. Aqui, irmão, eu vejo Josué agora tendo uma intimidade com Deus, como Moisés teve uma intimidade com Deus antes de ir para o Egito. Antes de Moisés ir para o Egito, enfrentar Faraó, primeiro ele tem uma intimidade, só ele e Deus. Antes do pastor de Deus colocar no coração do pastor esta campanha, o pastor ele teve intimidade com Deus, irmão, para que vocês fossem abençoados. Ele teve, irmão. Eu conheço. Quando eu fiquei sabendo, eu vi, muitos amigos meus falaram assim, bicho Marquinhos é crente. Eu falei, é crente, mas Deus muda a vida do homem. Irmão, as pessoas comentam. A gente gosta de falar a verdade, né? É gostoso falar a verdade. Quando a gente fala a verdade, a gente sempre tem. Então, irmão, muitas pessoas falam, é crente. Eu olhei e falei, esse é o pastor Marcos. Pastor Marcos, eu falei, vou lá. Bateu um desejo no meu coração de ir lá e vir abraçar ele. Porque ele está salvando almas. Ele está saqueando o inferno e trazendo para o céu. Ele está saqueando o inferno lá fora e trazendo para o céu. Ei, irmão! Aí, irmão, eu olhando Josué, aí Deus disse para Josué, tira as sandálias do teu pé. Olha o que o príncipe falou. Tira as sandálias do teu pé, porque o lugar que você está entrando é santo. Mais uma vez, eu lembrei de Moisés. A mesma coisa que foi com Moisés, foi com Josué. Deus ele não aceita, irmão, a gente entrar na igreja com o coração sujo, com maldade, com inimizade. Não, irmão, Deus quer que você deixe lá fora, para que você saia daqui com a sua bênção. Para que amanhã você volta para contar um testemunho. Pastor Marcos, Deus operou na minha casa, Deus operou na minha vida, Deus operou na vida do meu filho, Deus operou na vida da minha esposa, Deus operou na vida do meu marido. Amanhã você vai voltar. Sabe por quê? Porque você deixou a sandália lá fora e você entrou. Aí amanhã você vai entrar aqui, vai contar testemunho. Fala, pastor Marcos, o primeiro dia daquela campanha, aquele Deus ele fez. Presta atenção, irmão. Não espera cair fogo do céu, não. Quando você vê alguém se
liberta, alguma coisa aconteceu na sua vida. Foi o que Deus fez hoje. Aí o pastor Marcos, agora ele vai ter intimidade com Deus. Olha bem, com Deus. O horário passa rápido, pastor. Desculpa, tá? Aí ele vai ter intimidade com Deus. Ele tem uma intimidade com Deus aí, eu vi lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Quando Moisés teve a intimidade com Deus para tirar o povo do Egito, levar o povo para a terra prometida. Ou seja, Moisés, ele teve a intimidade com Deus para ir lá, enfrentar o rei e levar o povo para a bênção que Deus tinha dado para o povo. É por isso que hoje você está recebendo bênção, irmão. Porque o pastor, ele teve intimidade com Deus, o sacerdote tem intimidade com Deus, para abençoar a vida de vocês, irmão, através de Deus. Aleluia! Aí, irmão, para nós andar rápido, que a hora passa, chegamos no capítulo 6. No capítulo 6, irmão, aonde a muralha cai, aonde o povo vai ver a glória de Deus. Primeiro no capítulo 3, versículo 5, Josué fala para o povo se santificar, que no outro dia eles iam atravessar o Jordão. Agora o povo chega no capítulo 6 para ver as muralhas cair, mas ele já tinha se santificado, circuncidou. Na circuncisão, irmão, é interessante a gente ver, fala dessa circuncisão que eu não falei. Deus falou assim, ó: disse o Senhor a Josué, que é muita coisa, irmão: revolvi sobre vós o opróbrio do Egito. Revolvi é o que? É tirar. Revolvi sobre vós o opróbrio, depois que o povo foi circuncidado. Só homem, mulher não, foi circuncidado. Aí Deus falou: revolvi, tirei de sobre vós a vergonha. Opróbrio significa vergonha do Egito. Porque, irmão, quando a gente está no mundo, irmão, não fazendo a vontade de Deus, irmão, nós é humilhado, irmão, nós passamos por muita coisa, nós passamos por humilhação, e nós traz tudo isso no nosso coração. Foi igual o povo, irmão, que reclamava. O povo estava com saudade de cebola, estava com saudade de pepino, aí dentro do coração do povo estava o Egito, por isso que morreu no Egito. Aí Deus falou assim: eu revolvi tudo. Vocês não vão pedir pepino, vocês não vão pedir cebola, vocês não vão pedir nada, porque eu vou tirar tudo do Egito do coração de vocês. Essa parte. Agora no capítulo 6, irmão, olha bem. Aí Deus disse, nós já conhecemos, está irmã aqui no começo, né? Que crente em silêncio, eu não esqueço nada que a pessoa fala, que é coisa de Deus. A irmã ela veio no começo e falou que crente em silêncio, irmão, é vitória na certa. Aí Josué falou para o povo assim: Josué fala e o povo obedece. O pastor fala e vocês obedecem para vocês serem abençoados. E o sacerdote carregando a arca, que é a presença de Deus. O pastor carrega a presença, ainda fala o que Deus mandou. Aí, irmão, Josué fala para o povo: ó, nós vamos andar rápido para nós terminar. Josué fala para o povo: quando vocês dão as 6 voltas na muralha, olha bem, as 6 voltas na muralha, fica em silêncio. Não fala nada, fica quietinho. Mas é só que Deus mandou tocar a trombeta, o sacerdote ir tocando a trombeta nas 6 voltas. Na 7ª volta, irmão, era para eles, na 7ª volta, de madrugada, acordaram de madrugada na 7ª volta. Num dia só eles deram 7 voltas, irmão. Num dia só eles deram 7 voltas para nós correr. 7 voltas, irmão, diante da muralha. E eu estava analisando, irmão, esta muralha ela tem 4.018 metros. 4.000 quilômetros, não reto, mas ela era tipo aqui, assim, assim, não direto. 4.000 quilômetros, irmão. Imagina o cansaço, o ânimo deste povo, a injeção de ânimo que Deus deu naquela igreja, irmão. Aí num dia só eles deram 7 voltas. Aí Josué, aí o pastor Josué disse no versículo 10, capítulo 6, capítulo 6, versículo 10: porém ao povo Josué tinha dado ordem. O pastor deu ordem: não griteis, nem fareis ouvir a voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Aí nós vamos fazer um ato de fé, se o pastor me permite. Aí Josué deu a ordem: fique em silêncio até o dia que eu mandar gritar. Olha bem, obediência. Aí vamos agora no versículo 16 do capítulo 6. Josué fala para o povo, depois que deu as 7 voltas num dia só. Aí, irmão, Josué disse ao povo: e sucedeu que tocando o sacerdote as 7ª buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade.
Aí eu chamo o pastor aqui para levantar para nós terminar, irmão, para nós um minuto antes, porque às vezes quando a gente vai pregar, se a gente for pregar tudo desse, a gente vai correndo. Mas vocês entenderam, eu creio que vocês entenderam, né, irmão? Olha bem. No versículo 16. Porque o Senhor vos tem dado a cidade. Aí Josué disse o que, pastor? Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Vocês vão gritar, glória a Deus, glória a Deus. Vocês vão gritar, glória a Deus. Eu convido a igreja a colocar sobre os vossos pés, em nome de Jesus. Aquele que não está com criança no colo. Quem está com criança no colo pode ficar sentado. Quem não aguentar ficar em pé também não tem problema, Deus vai abençoar da mesma forma. Irmãos, aí irmãos, o pastor vai dar a ordem. Aqui está o sacerdote. Não vi, eu não peguei. O sacerdote, o Robson, o sacerdote.